Pessoal, esse é um vídeo diferente e é um pouco mais técnico, mas é um pouco mais técnico que eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu vou me esforçar o máximo para fazer vocês entenderem, porque eu acho que é importante e é uma coisa que é em déficit em alguns tratamentos energéticos, esse tipo de consciência, sabe? E é uma coisa que eu senti muita falta durante o período de curso de acupuntura e é uma coisa muito útil, sabe? Quando a gente estuda acupuntura, a gente tem foco em anatomia energética, mas o nosso foco é apenas em canais. E tá, mas aonde ficam esses canais? Então é bem disso que a gente vai falar agora. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso corpo físico e os nossos corpos astrais, digamos assim, né? Então, pensa no nosso corpo, e os nossos corpos, é claro, como uma marosca, aquela boneca russa. Dentro de cada boneca tem uma boneca. E é assim que funciona os nossos corpos. Nós temos do mais denso para o mais, sabe, mais sutil. A gente pode contar os 7 corpos que a gente consegue contar. Na teosofia se conta 12, mas os que estão tecnicamente mais próximos da gente são 7 corpos. Aí tem o corpo astral, tem o duplo etérico, tem o corpo emocional, tem a aura, tem, sabe, vários. Então, pro que interessa pra gente agora é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo astral e o duplo etérico, que são os mais próximos da gente e o que a gente vai trabalhar no nosso processo energético e o que a gente trabalha durante a nossa vida diária sem a gente ter consciência dele. E o processo, assim, de surgimento de uma doença sempre começa no nível menos denso, lá em cima. É sempre legal pensar, eu vou colocar uma imagem aqui dos corpos para vocês terem uma consciência de como funciona e de como eles estão localizados no nosso corpo. Mas é sempre legal você pensar que o que está mais para cima, teoricamente, que fica mais fácil para a gente assimilar, são os mais sutis, e o que fica mais para baixo são os mais densos. Então, o que está lá em cima pode escorregar aqui para baixo, se fica muito denso, entende? Não aguenta ficar lá em cima, não sustenta a vibração que tem lá em cima. Então, vamos dizer assim, que o corpo emocional e o corpo mental são menos densos e o corpo astral e o duplo etérico são mais densos. Sendo nesses, o duplo etérico o mais denso e sendo do outro menos denso o corpo emocional. Agora, no processo de aparecimento, surgimento de uma doença, vamos imaginar, por exemplo, que fulana teve um relacionamento que ela acreditava que ia casar, ia ter filhos, e o relacionamento não funcionou. No corpo emocional dela, aquele sofrimento, aquele trauma que ela passou, fica guardado. Imagine que ela tá todos esses anos, não conseguiu arrumar outro relacionamento porque ela não quis, ela se enterrou, não quis fazer outra coisa, não quis viver a vida dela em prol do trauma que ocasionaram nela. Tá lá essa imagem sujando bonitinho o corpo emocional dela. O quanto mais ela alimenta esse trauma, essa dor, mais físico, mais denso esse trauma se torna. Então ele vai descendo. Primeiro o corpo mental alimenta, depois astral, depois duplo etérico. O problema pra gente, óbvio que é um problema quando ele já tá impregnado nesses corpos. É como se fosse uma espécie de sujeira, sabe? Sabe quando você se suja na lama? Se você pegar a sua roupa que você sujou, fica muito mais fácil de você limpar logo que você sujou, mas depois que seca fica bem mais difícil. Então imagina como esse nível de sujeira que são esses pensamentos nocivos, entendeu? A gente vai ter pensamentos, depende da gente, pensamentos e sentimentos, depende da gente cultivá-los ou não. É a nossa escolha o que a gente faz, entendeu? Então, a partir do momento que essa coisa se torna menos densa e desce, é o que se torna doença, entendeu? É isso que a gente aprende na medicina chinesa, que o corpo só fica doente porque ele está desarmônico, porque existe alguma questão emocional por trás
que propiciou para que, mesmo que seja de origem de um fator patogênico externo, essa doença conseguiu penetrar no corpo do homem. E é basicamente isso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos traumas são a porta de abertura para que as doenças se materializem nesse plano. Dentro disso, o corpo que eu falei que é o mais denso, que é o duplo etérico, é a porta de entrada mais simples para a gente poder trabalhar. Porque antes de se materializar aqui, ele aparece lá. Agora falando um pouco mais anatomicamente sobre o duplo etérico. O duplo etérico é o corpo mais próximo do nosso corpo. Ele tem exatamente o mesmo formato do nosso corpo e é nele onde estão os nadis, os chakras e os pontos de acupuntura. Você provavelmente não, se você é estudante de acupuntura, você não vai ouvir falar sobre isso em nenhum curso, em nenhuma aula. Você não vai ouvir falar sobre isso. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque apesar de a gente estar agulhando, a gente está fazendo um shiatsu, alguma coisa no corpo físico, não é teoricamente nesse corpo físico que a gente está mexendo. Até porque não dizendo também que o duplo etérico não seja uma coisa presente física, ele só é mais sutil. Se você adquire um nível de sensibilidade energética, é muito fácil você sentir, palpável você sentir. Ele tá aqui, ele só não é tão físico, ele só não é tão denso contra o nosso corpo. E o processo que a gente faz de trabalho, de limpeza, a gente começa mexendo nesse corpo. Antes que as doenças se manifestem no corpo físico, é importante que a gente mexa nesse duplo etérico para impedir que ela se materialize. Então, você pode pegar, por exemplo, é muito comum pacientes que tenham depressão há muito tempo e o paciente se trata, toma remédio na medicina alopática, faz acupuntura mesmo, e o paciente é fraco, o paciente é apático e não existe uma melhora, porque talvez o problema seja exatamente no duplo etérico. O duplo etérico está tão lesionado, tá tão esburacado que não adianta a gente fazer um tratamento sem tapar esses buracos, sem entender o que está acontecendo, sem colocar todos os chakras que estão no duplo etérico no lugar e que são responsáveis pelo funcionamento do corpo, porque eles regem todas as principais glândulas do corpo. E não adianta. E isso é uma coisa com que a gente não vê normalmente nos cursos de acupuntura, não é uma coisa com que é dado a atenção o suficiente. E é uma coisa essencial. Outra coisa de se notar também é que existe uma coisa que se chama na medicina oculta de forma de pensamento. Forma de pensamento são todos os germes, os micróbios, assim por dizer, que pode ser criado e podem ficar alojados nos nossos corpos pelos excessos de pensamentos em específicas coisas ou situações. Vamos dizer que você é uma pessoa deprimida durante muito tempo. Essa sua depressão toma uma forma e fica colada no seu corpo energético. E essa forma de pensamento colada no seu corpo energético, especificamente no corpo mental, ela é uma criatura inteligente que vai te ajudar, que vai se ajudar a continuar sempre te alimentando, não só atraindo outras coisas que te mantenham no estado negativo, mas também colocando estados negativos em você para que ela continue sempre tendo energia para se alimentar. Ela foi criada a partir daquela forma, daquela energia, então dessa energia que ela se alimenta. Então, toda vez que a gente sempre fala, basicamente da forma mais vulgar, de encosto, ou de qualquer coisa nesse nível, às vezes, muitas das vezes, aliás, não são especificamente a raiz da causa, não é específica coisas de fora, entidades de fora, mas basicamente a nossa própria mente criando essas entidades vivas que, para manter se alimentando, criam um ambiente em que essas próprias entidades de fora acabam sendo atraídas. E você tem pessoas que dificilmente vão se recuperar, porque não apenas elas estão
alimentando esses tipos de pensamentos e sentimentos, destruindo o próprio duplo etérico, porque inconscientemente elas produzem criaturas que se alimentam dela, e essas criaturas chamam outras criaturas que ajudam a destruir também esse alimento. Quer dizer, é um efeito em cadeia muito grande. E não existe um processo de cura, assim por dizer, de tratamento, sem que antes todos esses corpos estejam alinhados e limpos. E é isso com que a gente trabalha. Não existe um processo terapêutico em que a gente possa trabalhar com a acupuntura se o corpo não está, de certa forma, selado e limpo para que os pontos de acupuntura, para que os canais possam agir, ou a gente, de certa forma, coloque, nutra o corpo e a energia fique nesse corpo. É isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu não sei se vai ficar alguma coisa sobrando, mas se vocês tiverem alguma pergunta em específica, vocês podem perguntar. Antes que eu esqueça, todo o nosso processo de tratamento é exatamente para cuidar desses corpos de cima, os mais sutis, limpeza, tampar buraco, realinhar os chakras, para depois a gente ir lá embaixo e, nossa, vamos mexer com o buraco tapadinho, a gente coloca energia, a gente realinha, shiatsu, acupuntura, isso aí. Então é bem esse processo. Eu acho que agora deu para explicar bem o processo de uma maneira muito mais fácil. E eu não sei agora se eu esqueci de alguma coisa, se ficou alguma coisa no ar, mas se vocês tiverem alguma questão aberta para pergunta, vocês podem ficar à vontade. E é isso. Eu não sei se eu vou postar um próximo vídeo, mas eu acho que eu vou postar. Se vocês tiverem alguma coisa que queira que eu fale em específico, alguma curiosidade, vocês podem mandar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo mais do que o anterior, mas eu não prometo fazer outros vídeos muito longos. Esse foi meio que uma explicação bem enxugada do que eu queria passar pra vocês. Eu acho que vai ser o suficiente até pra vocês procurarem por vocês entenderem mais o tema. Mas é isso, galera. Obrigada por me assistirem. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.